necessário que o poder seja repartido, a partição de poderes é necessária, porque a concentração de poderes leva ao autoritarismo. A afirmação do The New York Times diz: a concentração de poderes do STF o torna autoritário. Em entrevista ao jornal norte-americano The New York Times, o presidente do STF, de Alexandre de Moraes, e do CNJ, quem é, Geise? O nosso querido Baloso, né? Disse que o judiciário vem sendo atacado de forma injusta e defendeu a instituição de acusações de autoritarismo. Aspas para o mentiroso. Com bala, né? Com balinha. Estamos fazendo uma defesa vigorosa da democracia. E nós desempenhamos esse papel de enfrentar um movimento que considero global, radical e de extrema direita, de ataque às instituições, que circula desinformação e ainda está sendo investigado. Talvez tenha até tentado dar um golpe de Estado. Depois da entrevista, o próprio jornal americano questionou em outra reportagem se o Supremo do Brasil, né, se o Supremo de Moraes está salvando ou ameaçando a democracia. O artigo não apresenta uma resposta direta à pergunta feita no título, mas relata a história da prisão do ex-deputado Daniel Silveira, a qual chama de peça importante de uma crise institucional que avança silenciosamente no país. O jornal afirma que o STF se tornou a instituição mais poderosa do Brasil e um dos tribunais superiores mais poderosos do mundo, em parte porque concedeu a si mesmo esse poder. Bom, não respondeu respondendo, né? A resposta que o The New York Times, que não é nenhum baluarte de centro nem da direita, é um jornal progressista. Por quê? Porque até os progressistas nos Estados Unidos têm valores democráticos, se é que isso é possível, mas tem. Pelo menos as liberdades vão de ser garantidas. Está respondido aí, né? E o Barroso vai, mente mais uma vez, trata a democracia como uma coisa, estamos defendendo a democracia. A democracia não é coisa, não é objeto para se defender. A democracia é método, é processo. Ou se opera dentro do processo, ou se opera fora dele. Você só pode defender a democracia estando dentro do processo democrático, que é o processo de crítica. E como nós falamos ontem, o Brasil vive um fascismo envergonhado, porque aqui críticas não se admitem. E mais uma vez, vai o Barroso, fala de extrema-direita, vai o Barroso, se coloca como um agente político e, porque ele afirma que as críticas são mentirosas, são injustas, são golpistas, são extremistas, porque ele o afirma, é que ele está mentindo sobre o papel democrático que ele exerce. Senhores. Bom, primeira coisa que é importante a gente sempre ter em mente isso que o Pavinato mencionou aqui. O The New York Times não tem uma linha editorial mais alinhada aos valores da direita. Então, quando a gente vê um jornal que tem uma linha editorial muito mais progressista e ainda assim ela reconhece que tem alguma coisa estranha acontecendo no Brasil, atesta o argumento que a direita brasileira já sabe. Nós estamos sofrendo ataque à liberdade de expressão,
A democracia no Brasil sofre ataque diariamente e esse ataque vem não do STF, mas dos membros que ocupam a Suprema Corte do país. A Suprema Corte não é o problema. O problema são os membros que sentam naquela cadeira, agem com todo um corporativismo político e corrompem a instituição. Então, o primeiro ponto é esse. Sequestra, e é, né? Exato. A liberdade de expressão, a instituição foi sequestrada, há presos políticos... Há presos políticos que estão sequestrados pelo Estado brasileiro e ainda os que estão na Argentina, eles estão tentando, né, trazer os sequestrados aqui para o nosso país. Então, é importante a gente ter isso em mente, porque isso atesta o nosso argumento. Não é uma questão bolsonarista, como a imprensa brasileira gosta de colocar. Não é uma questão de golpe de Estado, como a imprensa brasileira gosta de colocar, e como o próprio Barroso coloca aqui na fala dele. É uma questão de ataques a valores primordiais para que, a partir disso, consiga-se ter uma sociedade saudável. É disso que a gente está falando. É um passo atrás. E nós estamos falando isso há pelo menos 5 anos. E aí, o Barroso, que no ano passado falou com todas as letras que o STF evoluiu porque assumiu um caráter político, tem a pachorra de ir lá e dar entrevistinha falando que, olha, mas nós estamos salvando a democracia. Fiquem tranquilos que, na verdade, a gente está salvando do golpe de Estado. O golpe de Estado que ele está se referindo é o 8 de janeiro. Ele fala também das manifestações que aconteciam em frente aos quartéis. Ele fala como se aquelas manifestações que duraram alguns meses fosse realmente algo nocivo ao andamento da sociedade. A gente viu que não foi. Não aconteceu nada, as pessoas estavam se manifestando. Eu nem era tão a favor daquela manifestação, mas eu sou completamente a favor da liberdade das pessoas se juntarem e se manifestarem. Elas são livres, elas podem fazer isso. Ele está se referindo a senhoras com um terço, com Bíblia na mão, como se fossem terroristas. E aí ele tem essa pachorra de fazer tudo isso. Isso prova que 2 coisas. Os Estados Unidos prezam pela liberdade de expressão, ainda que ele seja progressista. Vale lembrar aí a assistente lá do Biden, né, a assessora do Biden. E o brasileiro ainda precisa aprender o valor da liberdade. Vivi, interessante que esse artigo do The New York Times cita o episódio Elon Musk, bloqueio do X, do X aqui no Brasil. Então, isso mostra que o assunto ganhou caráter internacional. Então, de alguma forma, o Musk prestou um serviço ao Brasil ao mostrar o quanto o nosso Supremo, infelizmente, não valida a democracia aqui. Cita a inegibilidade do Bolsonaro e cita os julgamentos incorretos, cá entre nós, do 11 de janeiro. Então, é importante que ele não conclui, como o Pavinato falou, mas ao mencionar esses fatos, ele dá a resposta sobre se o Supremo está ou não preservando a democracia no Brasil. E o melhor né? O Supremo é um dos mais poderosos do mundo por decisões que ele mesmo tomou, o poder que ele mesmo se dá. É isso que é mais incrível, né? Posso fazer um comentário aqui que vai só um pouco além? Claro, você está aqui para isso. Não é para ir além? A Geise comentou em relação à opinião dos ministros, exposição política, opinião, frases, né, do próprio Barroso, como perder o Mané, vamos derrotar o bolsonarismo e por aí vai. A ministra Carmen Lúcia foi no programa da Ana Maria. Já tá todo mundo. Nós falamos isso ontem. O Arthur, ele gostou da participação dela. Não é que eu gostei. Ele falou que ela ensinou a fazer uma broa de milho lá. O que eu disse é o seguinte, ela foi no programa como presidente do TSE às vésperas da eleição. Não foi como ministra do Supremo. Foi só isso. Agora, qual é o erro? Entendi. O erro é o presidente do TSE ser um ministro, no caso, uma ministra. Esse que é o erro. Porque se fosse uma outra pessoa, ela teria ido na Ana Maria Braga falar sobre a eleição e qual seria o problema da entrevista. Eu só quis deixar isso claro. Ao contrário de outros ministros, como o Gilmar Mendes, que dá entrevista toda semana, ela foi lá como presidente do TSE. Só isso que eu disse. Ela foi ensinar broa de milho no meu programa. Foi ótimo. Olha, o ponto que eu queria um pouco além é, olha a frase que o The New York Times solta, que o STF se tornou a instituição mais poderosa do Brasil e um dos tribunais superiores mais poderosos do mundo. É fato que o New York Times não tem um editorial, né, claro para a questão de liberdade, direito e por aí vai, mas já deu vários sinais do que ela realmente tem interesse, que para mim, na minha visão, é o progressismo. Então, por que fazer tantas afirmações de poder
a uma instituição que deveria baixar sua bola e respeitar a própria Constituição, que acaba, né, reinterpretando, e acaba dando essas declarações que estão aqui sendo expostas. Então, assim, não sei, posso estar viajando? Posso. Mas, para mim, é um pouco interessante, assim, no sentido literal de dar essa ênfase de não, o STF tem o maior poder do Brasil, sim. Isso já é uma desqualificação da própria democracia. Outro ponto que o Barroso, né, ele concedeu a entrevista também, totalmente sabonetando, e ele disse lá no momento seguinte que não que a primeira emenda dos Estados Unidos estaria incorreta, ele falou que defende a liberdade de expressão, que a primeira emenda, né, já que nos Estados Unidos não é crime, não existe opinião, né, é crime de opinião, mas que, e ao mesmo tempo ele fala aqui que o STF enfrenta um movimento considerado global, radical e de extrema-direita. Então, ele se contradiz, ao mesmo tempo que ele fala que em outros países a democracia é respeitada, no Brasil também precisa, e aqui ele está falando de uma luta global. Ele não fala lé com cré, É que nos Estados Unidos o povo é mais letrado que aqui. Então, tem um Montesquieu escondido nesse texto, né, professor? Montesquieu diz, é necessário que o poder seja repartido, a partição de poderes é necessária, porque a concentração de poderes leva ao autoritarismo. Para quem conhece Montesquieu, sabe ler que esta afirmação do The New York Times diz: a concentração de poderes do STF o torna autoritário. É uma leitura válida? Eu concordo contigo, Pavi, e vou dizer o seguinte, a grande preocupação daqueles teóricos ou daqueles políticos daquela época eram duas. A primeira delas era garantir a separação de poderes para impedir que alguém se tornasse uma personagem acima de todos, tentando reproduzir uma espécie de absolutismo monárquico. A gente não pode esquecer que quando foi criado a República Norte-Americana, eles tinham a ideia de um presidencialismo imperial, mas tendo um modelo britânico que era apenas reina, mas não governa. Não à toa o governo ficou para os estados e não para aquele que fica ali como o governo central. Outra coisa, sempre se preocuparam com a ditadura da maioria. Essa era uma preocupação que eles tinham, para impedir tudo. Então, significa o quê? Vamos impedir que alguém concentre os poderes e respalde isso numa espécie de voto fake, porque a maioria vai simplesmente acompanhar, ainda mais numas democracias de massa, ou seja, que você tem massa que pode ser burlada de alguma maneira. Que passa nos projetos do futuro. Que seja. Basicamente isso. Agora, eu vou encerrar apenas fazendo um comentário acerca... Eu não vou ser gentil com o New York Times. É um jornal, há muito tempo, ele tem se posicionado de uma forma com um vazio teórico e uma incapacidade de demonstrar aquilo que ele apresenta, fazendo um jornalismo de baixo nível. Por qual razão? Ele pega uma afirmação do Barroso e coloca apenas essa afirmação, fazendo uma pergunta, sem explicar, por exemplo, aquilo que aconteceu com Daniel Silveira. Ele diz assim, não, nós respondemos porque pessoas estão atacando o STF. Não estão atacando o STF. Estão exigindo que os ministros do STF respondam perante a sociedade. Apenas isso. Isso é democracia. E ele pega e dá voz para o indivíduo que diz assim, isso é um fenômeno mundial. E nós podemos ser modelo para o mundo. Encerrando. Nós estamos reproduzindo, já que falam sempre de fascismo e a gente identifica que fascistas são eles, nós estamos reproduzindo aquilo que aconteceu na década dos 10 e dos 20 do século XX, em que havia uma ideia de decadência do Ocidente e essa decadência do Ocidente só poderia ser suportada com a criação de uma espécie de socialismo que impediu o liberalismo, que era tosco, tacanho, porque pensava apenas em si mesmo e produzia uma nova ideia de coletividade, que não era comunista, mas era uma nova forma de coletivismo. É o que a gente está vivendo. E o Barroso expressa isso. Ele quer dizer que para o mundo inteiro tem que ir essa nova forma de controle da sociedade. Isso foi o fascismo, foi assim que os fascismos surgiram no início do século XX. Então o Barroso ele é um Mussolini Bossa Nova. É possível que seja. Mussolini Bossa Nova não é fascista, então cabe, né? Mussolini Bossa Nova. Agora, não está colando, tanto não está colando essas desculpas esfarrapadas que estes senhores que, cometendo atos indignos à judicatura, atos que não servem, não podem ser tomados por juízes, tantos atos deles não estão colando mais que internacionalmente está todo mundo com o pé atrás.
Em primeiro lugar, mesmo que de forma tacanha não, envergonhada, o The New York Times, a ser uma própria secretária do governo Biden, e agora também a Interpol. A Interpol, que é a Organização Internacional de